Campos energéticos. A gente entra naquela função assim de Kardec, né? Tudo começa com Kardec no Espiritismo. Temos vários campos energéticos na minha concepção, né, de Kardec nos ensinamentos. Então, a primeira coisa que a gente fala de campo energético, nós que trabalhamos com a espiritualidade, é o quê? Quando a gente chega em algum lugar, a gente sente aquele lugar pesado. Tem lugares que a gente às vezes não consegue nem entrar, às vezes, né? A gente entra e fala, nossa, aqui tá tão pesado. Mas a gente denomina isso ao ambiente. E nem sempre é o ambiente. As coisas são muito energia. Todos nós somos campos de energia, Kardec já falava. Somos seres em energia pura. Somos seres de luz. Jesus falava, somos todos deuses, né? Então, somos energia. Então a gente entra naquela concepção assim, que nível de energia a gente se enquadra? Porque nós temos vários tipos de energia, vários. A oração é um tipo de energia, uma frequência direta, né? Com o Cristo, com Deus. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esses planos. Através de um nível de energia, a gente pode passar por vários. Então, às vezes, é por isso que a gente fala assim, orar e vigiar, irmãos, vamos orar e vigiar. Na hora da raiva, na hora daquele sentimento de, como eu vou dizer, que o coração fica apertado, na hora da tristeza, na hora do choro. Por que o orar e vigiar? Porque se a gente não orar, a oração ela é o quê? Ela transpara energia pelo ar. Então a gente está transbordando a oração. O vigiar é o quê? Para a gente não cair naquela energia densa. Porque quando a gente cai naquela energia densa, a gente atrai quem? Os irmãos que estão vibrando na mesma energia que a nossa. Infelizmente, né? No filme do Nosso Lar, por exemplo. Toda hora vai o irmãozinho lá e ele volta para a zona umbralina. Quando ele faz o quê? Quando ele trabalha a mente dele, está indo bem, mas ele cai a energia. Aí ele sintoniza na energia dos irmãos que estão ali. Então é muito relativo. Eu sei que é muito difícil. Não adianta a gente chegar aqui e falar assim, irmão, você tem que viver na luz, você tem que viver sempre ali, bem, você não pode cair. A gente tem rompantes. A vida da gente não é fácil, de ninguém é fácil. A gente lida com muitas outras pessoas diferentes da gente, né? Pessoas, julgamentos de pessoas, tudo mais, de correria do dia a dia, casas, problemas. Só que a gente tem que ter o nosso momento, muito para a gente pensar e refletir. Porque até a nossa energia, ela pode nos curar, né? A imposição do passe magnético, por exemplo, é energia pura. Os irmãos que têm o dom da cura, que fazem, né, cirurgias espirituais, eles trabalham com o quê? Com os irmãos que estão ali e com a energia do quê? Que transpassa a energia que passa por eles como nós estamos aqui no passe. Então, se aquele irmão ele está num campo energético diferente de vibração, ele brigou em casa com a mulher, fez um tormento, aconteceu tudo na vida dele, ele chegou ali para trabalhar. Daiane, mas o irmão que está trabalhando ali do lado com ele, seu mentor, um irmão que esteja ajudando espiritualmente, ele que está mandando energia, mas passa por nós. Nós somos um filtro. Você não pode dar aquilo que você não está sentindo. Se você está com... Já aconteceu de eu ver, né? Às vezes você dá um passo na pessoa e a pessoa fica nervosa. Não fica tranquila. Por quê? Porque você está assim. Então a gente filtra. Né? Não é só a imposição das mãos, tá ali. A espiritualidade está trabalhando conosco, mas nós também temos que trabalhar com eles. Pessoas que trabalham, por exemplo, na mesa mediúnica, psicofonia, algumas outras mediunidades. Nós estamos até falando esses dias sobre isso também, né? Sobre os nossos estudos. Nós estamos suscetíveis demais a isso. Eu vejo irmãos que sintonizam muito com irmãos que suicidas. Outros irmãos sintonizam muito com irmãos, vamos supor, problemas familiares. Mas só porque o irmão está vibrando? Muito também é disso. Às vezes você está com alguns problemas em casas familiares, você senta ali na mesa, você é médium, você está sintonizado naquela energia. Nós somos humanos, a gente está vivendo nessa terceira dimensão e a gente tem isso. E aqueles irmãozinhos veem a gente trabalhando ali, eles sintonizam com a gente, porque eles falam, estão passando a mesma coisa que eu, vou me aproximar, vou chegar perto, quero falar. Então, eu costumo falar sempre isso, a gente dá muita passividade para isso. Teve épocas que eu passei por alguns momentos difíceis na minha vida, que eu não sabia ainda muito diferenciar. Eu trabalhava na mesa, eu dava sintonia para irmãozinhos terríveis. Irmãozinhos, assim, lógico que a gente tem o trabalho, né, de doutrinar antes, falar, mas eram irmãozinhos assim, que se eles pudessem quebrar tudo ali, eles quebrariam.
E eu falava, nossa, mas o problema sou eu? Eu só vi esses irmãozinhos? Sim, também. Quando eu comecei a filtrar minha energia, ter um autocuidado, pelo menos algumas horas antes tentar ficar um pouco mais calma, sabe? Tentar conversar com o meu mentor. Ah, eu não consigo ouvir meu mentor ainda, mas conversar com a espiritualidade, pegar 5 minutos ali e falar, irmãos, vou fazer um trabalho, me ajudem, peguem na minha mão, sabe? Preciso de ajuda de vocês. Comecei a trabalhar com outros tipos de irmãos na mesa. Comecei a trabalhar com mais irmãos de colônias espirituais que vinham dar recados, mais com irmãos que, como eu posso dizer, que vinham trazer outros irmãos já desencarnados para assistir e vinham falar com eles. Então eu percebi a diferença da importância de trabalhar em mim mesma. Porque a gente tem mania, não todo mundo, mas a gente tem muita mania de sempre julgar o outro, né? Ah, fulano tá pesado, ciclano tá pesado, minha casa tá pesada. Mas nós somos filtros, nós somos também, nós podemos filtrar. Como na outra palestra que eu fiz essa questão de doenças emocionais. Nós podemos nos curar. Lógico que não, vou chegar aqui e falar assim, olha gente, ninguém toma mais remédio, se não se curar. Mas nós podemos trabalhar a nossa autocura. E a nossa autocura está envolvida com os irmãos espirituais. Isso a Kardec falava, né? Chico falava. Emmanuel sempre falou, orai. Nós podemos, tem coisas, vamos supor, eu estou com uma crise, ontem, por exemplo, eu estava com uma crise, sabia que vinha para cá hoje, me deu uma crise terrível de enxaqueca. Uma enxaqueca que eu não sentia há anos, e não dormia a noite inteira, vida 4, vida 5. Chegou uma hora que eu tinha tomado uma cartela de pílula, eu falei, não aguento, o que eu faço? Aí meu mentor veio e falou para mim assim, o que você deveria ter feito desde o começo? Aí eu parei e falei, deu aquele puxão na minha orelha, tá bom. Sentei na beira da cama, fiz uma oração e falei, irmãos, eu preciso que vocês me ajudem. Eu não quero ficar nessa vibração densa de vocês. Eu vou fazer um trabalho para ajudar vocês também, para amenizar a dor de vocês também, porque lá eu vou estar pedindo por vocês também. A dor foi melhorando. Coloquei a mão na cabeça, mentalizei, comecei a dar um alto passe, e isso já tinha passado muito mal. Aí meu mentor falou assim, continua, não acabou aí não. Aí, isso porque nem sempre a gente sabe tudo, né? Quando a gente está na doutrina espírita, a gente esquece do básico, que é parar e se tratar. Conversei, aí falei assim, eu não estou atrapalhando ninguém, eu quero ir para ajudar. Aí meu mentor falou assim, até que enfim, né? Falou para mim, aprendeu? A cabeça passou, fui dormir, acordei ótima, parecendo que não tinha sentido nada. Aí eu parei, falei, realmente, tá vendo? A gente vive tanto naquela automática, não, tem que tomar tudo isso de remédio, que eu preciso melhorar, que você não para perceber. Você ia fazer uma missão espiritual hoje. Você vinha falar com os encarnados e os desencarnados também, porque eles estão aqui ouvindo a gente, né? A gente sabe disso o tempo todo. Muitos irmãos fazem o quê? Já trabalha a energia para que você não venha. Eu não vou não porque eu estou muito ruim, eu não sei. Mas aí é a persistência. A gente cai o quê? Na persistência. Isso não é meu, a gente tem que começar a analisar o que é nosso e o que não é. Muita coisa também não é nossa, né? Nem tudo é espiritual. Eu costumo dizer isso. As pessoas às vezes têm mania de jogar tudo no espiritual. Tropecei aqui, foi o espírito que me empurrou, que não queria que eu chegasse no centro. Ele me empurrou, não queria que eu chegasse. Tem trânsito ali em São Miguel, não foi porque choveu. Isso aí é tudo ele que não queria que eu viesse, colocou o carro na frente para eu não vir. Não é. Tem coisa que a gente sente, só que a gente bate muito com isso. A gente sente, mas a gente insiste em achar, não é. A gente vive tão no automático, como eu falo, que a gente não percebe. Acordei maravilhosamente bem, tudo deu certo no meu dia. Eu falei, como que é as coisas, né? E era uma coisa que dava para ter tudo errado. Crise de ansiedade. Então, assim, é muito difícil, gente. As palavras têm um poder muito grande, que às vezes a gente tem a dimensão, a gente não consegue mensurar. Porque os campos energéticos, eles são ondas finíssimas. Nessas ondas, a gente passa por diversas dimensões. Uma palavra que eu fale aqui, ela emana em diversas ondas, ela chega rápido demais. Aí, às vezes, por que a gente fala assim,
é tão difícil, é mais fácil às vezes fazer o mal do que o bem. Eu tô indo no caminho da luz, mas passo por um monte de barreira, acontece um monte de coisa, né? Parece que não sei o que acontece. O outro tá fazendo tudo errado, mas tudo dele dá certo, o meu não dá. Por que será? Eu já fiz várias vezes essa pergunta. Antes de ir pro espiritismo, eu fiz várias vezes que eu falei, poxa, eu fui pro espiritismo, é tanta batalha, parece que todo mundo se levanta contra a gente, um monte de coisa acontece. Quando eu vivia que não queria saber de espiritismo, que via na balada, saía, nada disso acontecia. Porque a gente vive uma ilusão. A gente está num campo energético ali, ó, que a gente nem percebe. Mas na verdade a gente está acarretando um monte de coisa para nossa vida. Só que é tão imaginário, ilusório, que a gente não consegue perceber. Por isso que eu falo, são vários campos. Aquele campo é como se fosse uma neblina nos nossos olhos. A gente está ali, você não está vendo nada, mas se você parar para pensar hoje, a pessoa que você é, independente de religião, né? Que aqui a gente não está falando de religião, a gente está falando de espiritualidade. Independente de religião, se você parar para ver a pessoa que você é hoje e aquela que você era, você fala, nossa, meu Deus, mudei muito. Nossa, hoje em dia eu não faria nada daquilo ali. Como eu consegui? Né? Nossa, e assim, de cair, se quebrar, viajar. Então assim, a gente para e a gente pensa, como eu pude? Mas era uma coisa que a gente via bem. Então assim, conforme a nossa vida também são várias fases, fase da adolescência, fase da infância, fase da juventude, rebeldia, é o campo energético. A diferença é que a gente envelhece. A gente passa a fase da juventude, da adolescência, a gente vai envelhecendo, então a gente vai ficando mais maduro. Algumas pessoas não, tem gente com 80 anos, você fala, tá com 15. Meu pai é um desses. Meu pai com 80, eu tô saindo de casa agora, ele tava chegando. Dos passeios. Eu falei, olha, o velhinho tá melhor que eu. Mas ele se sente jovem. O campo energético dele é um campo jovem. Ele não vê a velhice. Eu tenho que viver, filha. Eu tenho que viver a vida. Eu sou jovem de espírito. Tá certo. Porque o espírito não tem idade. Né? Não tem, a gente sabe que é constante, não envelhece. Nós envelhecemos. Por isso que a gente tem tanto... Eu costumo falar isso. Por isso que a gente tem tanto essa questão do... eu trabalhei essa semana na mesa mediúnica e veio um irmão conversar. O irmão de uma colônia, ele falou assim, sabe por que vocês têm tanto ego? Aí eu falei, por quê? Nem eu sabia. Porque vocês vivem correndo atrás do tempo. Aí eu parei, conversando com esse irmão, falei, como assim? Vocês correm atrás do tempo aí. Quando você vem para esse lado, que vocês desencarnam, vocês vêm para esse lado, aqui não tem tempo. A gente não precisa se preocupar com nada. Então a gente entende a verdadeira essência da vida, que é não se preocupar com nada. Ah, mas eu vou viver sem me preocupar nada? A gente deve se preocupar com algumas coisas, mas tem coisas que não são nossas e a gente traz pra gente. E a gente carrega tudo. Não, eu consigo, manda que eu resolvo, eu consigo tudo, né? E a gente não vive. Aí a gente cria aquele campo de ser os nossos próprios obsessores. Nós não tornamos os nossos próprios obsessores, a gente se obsedia. A gente cai na tristeza, a gente cai na depressão, a gente cai na angústia, porque a gente não consegue, chega uma hora que a gente não consegue resolver tudo. E a gente vê que a gente não consegue, e a gente faz o quê? Se desespera. Mas por quê? Por que tá todo mundo mandando eu fazer isso? Porque você falou que você conseguia e era para ser denominada você. E a gente se torna nossos próprios obsessores. A gente cai nessa energia de obsessor. É igual a energia do vampirismo, né? Eu sou aquela pessoa que eu peço tudo pro Jerônimo. Jerônimo, faz isso aqui pra mim, pega aquela água pra mim, pega aqui, pega um papel, pega não sei o que, pega não sei o que, pega isso aqui. Tem hora que ele fala, não aguento mais essa mulher perto de mim. Ela chega, eu já quero sair correndo, porque ela me suga. Você se torna vampiro da outra pessoa, você quer tirar a energia dela. E isso, gente, é inconscientemente. Vira costume. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, o que a gente deseja, o que a gente fala, né? Quando eu era mais jovem, eu falava muitas palavras assim dentro de casa, porque a gente xinga, fala palavrão, essas coisas. Hoje em dia, eu não gosto de falar essa palavra nem na rua, quanto mais dentro de casa, porque, gente, a gente está numa dimensão que a gente está em duas dimensões. A gente está aqui, mas está lá ao mesmo tempo. E eles estão aqui do nosso lado. Aí você fala, na hora da raiva, eu queria que fulano tal. Na hora da raiva. A sintonia da raiva, a onda energética da raiva, ela é rapidíssima. Tem um caso que a gente fala assim, que a oração de uma mãe chega no céu mais rápido que tudo. Não existe oração mais rápida do que uma mãe. A onda energética também. Por quê?
Porque os mentores, os irmãos de luz, sempre estão ali ocupados em quê? Trabalhar, ajudar um irmão, assessorar um outro irmão, tá aqui conversando com o irmão que desencarnou, no socorro. Esses irmãos de obsessores, eles estão tudo aqui, andando, um tá ali atormentando o outro, eles estão tudo ali. Quando você fala, eles veem, a gente é um pontinho de luz. Quando a gente emana, a gente brilha. Aí ele fala o quê? Tá, é aquele ali. Eu quero aquela energia. Eu vou me alimentar daquela energia ali. É aquela que eu preciso. Então, eles estão todo ao redor. Muitos vagando, muitos não aceitam, muitos aceitam e se rebelam. Muitas vezes estão já sendo tratados pelos irmãos e tem a dádiva de ver um ente querido e sente raiva ou não está preparado ainda por alguma coisa e volta aquela situação que a gente sabe que a gente ora muito por todos e fica com mais raiva ainda, fica perdido. Muitos estão mentalmente atrapalhados. Então é muito mais rápido a eles. Se ele está vibrando negativo, eu vou falar uma palavra negativa aqui com ódio, ele vai chegar pertinho de mim aqui. Peraí, ela está mandando a energia que eu preciso. Né? Muita coisa que a gente vê. Eu falava muito isso. Por que a gente vê esses irmãozinhos na rua? Bêbado, drogado, um frio de 10 graus. Não tá com uma gripe. Às vezes você vê um homem ali na rua, no farol, não tá nem doente. Aí você fala, se eu for ali fora, eu pego um resfriado, cai dura, tô lá na UTI, na pneumonia. Por quê? Aí uma vez eu perguntei isso, aí o rapaz sentou pra mim e começou a dar risada. Eu falei, eu não entendo isso, irmão. Aí ele falou, você vai saber a resposta. Aí um dia eu conversei com ele e falou assim, esses irmãos, eles já vivem numa sintonia baixa, muito baixa, né? De desgosto, de não querer mais saber de nada, eles não têm mais nada que os prenda. Eles estão ali por estar. E muitos se consideram ainda estando no nosso plano espiritual. Muitos não aceitam a partida, então eles querem ficar ali. Então o que acontece? Eles são como se fossem mortos-vivos. Eles estão ali. Só que sempre tem um irmãozinho ali, grudado. E sugando ele. Ele vai querer perder a fonte de energia dele? Ele vai sugar aquele irmão até quando ele puder. O dia que aquele irmão desencarnar, para ele é o quê? É uma perca enorme. Porque onde ele vai se acomodar? Ele vai ter que procurar outro irmãozinho, outra afinidade. Então, esses irmãos eles já estão tão entregues. Por isso que a gente faz o trabalho de tentar ajudar, tentar levar um amparo nas praças, com comida, ajudar do jeito que a gente pode. Mas muita gente vê que você vê que está com o olhar vazio. Você está ali lendo o evangelho na praça, falando com eles, eles estão assim, ó. Ele não está nem ali. Ele está pelo alimento, lógico, ele tem que se alimentar, ele né, está na nossa dimensão, mas se você vê um olhar vazio, um olhar de uma pessoa que não está mais ali, que já se foi há muito tempo. Então, é um trabalho muito difícil, eu falo, esse trabalho na praça, esse trabalho assim, porque você está de cara com os obsessores ali. E eles ali se tornam vampiros também, porque eles acabam fazendo o quê? A família. Porque ele chega ali e encosta na família, quando ele está num momento ali, quando o irmão às vezes desacopla um pouco, deixa ele respirar um pouco, ele lembra o quê? Da família. Aí ele, né, às vezes chega no portão. Então, para uma família ver uma pessoa num estado aqui tão difícil, é uma dor incrível no coração. É acabar com a pessoa. Então, você também destrói a família. Né? Então, eles acabam ocultando tudo. Então, assim, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê, o que a gente deseja. É difícil, gente. É dificílimo. É dificílimo, né? Mas faz parte do nosso aprendizado, faz parte da gente aprender, faz parte da gente melhorar como espírita ou como ser humano. Porque eu sou uma pessoa assim, que eu sempre falo para as pessoas, gente, eu gosto muito da religiosidade, da espiritualidade, não da religiosidade. Eu acho que você não precisa ter uma religião, você não precisa ser evangélico, católico, protestante, seja o que for, você tem que ser bom. Quem você é quando ninguém está vendo você? Porque eu chego aqui e falar para vocês que eu sou uma pessoa excelente, um amor de pessoa, uma pessoa maravilhosa, é uma coisa. Mas quem sou eu quando ninguém está me vendo em casa? Um dia eu fiz essa pergunta e eu chorei horrores. Um dia eu estava em casa, já contei essa história, não sei se a Angelinha lembra. Eu estava em casa lavando louça. E a janela aqui de frente, né, um vidrão assim grande igual da porta. Lavando louça no sábado à noite e vou pôr o lixo para fora, pensei. E olhando aqui a janela. Aí eu olhei assim a janela, vi um homem passando atrás de mim. Um senhor. Falei, dentro da minha casa, quem é esse homem? Não tinha ninguém. Falei,
Moço, pode passar. Ainda falei assim, pode ir, segue o caminho, irmão, vai pra luz. Pensei assim, né? Aí eu olhei, né, já terminei, falei, vou pôr o lixo pra fora. O lixeiro não passa dia de sábado, meu amor, é só dia de segunda-feira. Me deu vontade de pôr o lixo pra fora. Aí juntei todo o lixo e subi. A minha casa, ela tem um sobrado, então quando você chega na parte de cima assim, a garagem é bem escura, só que tem luz. Aí eu escutei como se fosse um homem carregando um saco de latinha, barulho daquelas latinhas arrastando no chão. Ai, não vou, olha só, gente, que vergonha. Ai, não vou acender a luz não, senão ele vai me ver e pedir alguma coisa. Eu falei isso. Aí, só vi a hora que o meu mentor falou assim, parabéns. Porque eu e meu mentor, a gente briga muito, sabe? A gente vive, a gente briga, ele puxa minha orelha, eu falo não, ele fala sim. Aí tem uns dias que ele fica uns 2 dias sem falar comigo, aí eu falo, cadê você? É uma briga terrível ele. Aí eu falei, não vou acender a luz não. Gente, não acendi a luz. E nem abri o portão, fiquei escondidinha. Pois o homem não passou, falou, moça, eu quase morri. O homem viu no escuro. Eu falei, mas como esse homem viu no escuro? Moça, aí eu falei, ai meu Deus, não dá pra mim, que eu vou? Não vou fechar o homem chamando, eu vou ter que sair. Abri o portão e falei, oi senhor. Ele estava idêntico ao homem que eu vi passar no vidro da minha cozinha. Só que até então eu falei, não, é da minha cabeça. Tudo é da minha cabeça, eu relutante. Aí eu peguei e falei, ele falou assim, você tem algo para eu comer? Eu estou com fome. Aí ele estava com um casaco, tipo um terno desses surradinhos, sabe? Marrom, lembro que fosse hoje. Uma calça bem surrada. Aí eu falei assim, ele sentou na guia e começou a mexer nas latinhas. Ele não olhava para mim. Eu não conseguia ver o rosto dele, que ele falava comigo assim, você tem alguma coisa para eu comer? Aí eu falei assim, tenho, moço, peraí. Nem pensei, desci, né? Aí desci, cheguei na cozinha e falei, o que eu vou dar pra você comer? Aí eu lembro que tinha, em casa a gente não come muito pão francês, porque o pessoal sai para trabalhar cedo, a gente come mais pão puma. Tinha um pão francês, mortandela. Fiz um lanche pra esse homem, peguei um pacote de bolacha rapidinho e subi correndo. Aí entreguei pra ele e falei assim, moço, aí eu falei assim, peraí moço, eu vou pegar uma garrafinha de água pra você tomar. Ele falou, não precisa, você já me deu tudo que você tinha. Não olhando pra mim, de cabeça baixa aqui. E eu não conseguia ver o rosto dele, porque tava com um boné assim. Você já me deu tudo que você tinha, tá ótimo. Você me deu de coração, é isso que importa. Ele levantou, jogou o saquinho aqui e eu sentei na guia. Na hora que aquele homem falou pra mim, eu senti um peso na consciência por eu não ter acendido a luz. Aí eu sentei assim na guia, baixei a cabeça assim, comecei a chorar. Aí eu levantei, eu falei, não, tem que dar mais coisa pra esse homem. Eu só dei um pão, uma bolacha pra esse homem, eu tenho que procurar uma coisa na geladeira. Me deu um desespero que eu tinha que dar mais comida pra esse homem. Na hora que eu levantei, o homem tinha sumido. Ele desapareceu, antes de chegar no irmão Eustáquio, ele tinha desaparecido. Aí eu fiquei desesperada, eu falei, gente, vocês não viram ele? Vocês não viram o homem que tá? Eu fui até lá embaixo, pra baixo do irmão Eustáquio, vocês não viram um senhor que tava descendo aqui de terno? Eu falei, não desceu ninguém. Tinha uma pessoa sentada, não passou ninguém. Eu falei, cadê esse homem? Cadê esse homem? Eu comecei a chorar. Ele desapareceu. Até hoje, eu contei essa história no centro, eu chorava. Até hoje, eu ainda me emociono, porque eu falei assim, Deus tem várias faces. Eu não sei se era um irmão que quis me testar, não sei se era Deus. Mas assim, na hora que eu me neguei, eu tive um arrependimento tão grande que eu só pensava em sair correndo e dar tudo que tinha lá em casa para aquele homem. Se eu pudesse pegar uma caixa e sair puxando, eu tinha levado. E na hora que ele não olhava pro meu rosto, ele só falou assim, tá ótimo, você me deu tudo que você podia me dar, você me deu de coração. E ele guardou o pão aqui, levantou, guardou o pão aqui dentro, foi andando. E eu não vi o rosto daquele homem. E ele desapareceu. Quando eu sentei para chorar, ele desapareceu. Então assim, às vezes a gente acha que ninguém tá vendo. Então até hoje eu não sei se foi um irmão espiritual. Meu mentor não quis me falar, falou que eu tinha que aprender a lição e ele não ia me falar, né? Ele falou, você tem que aprender a lição. Chorei mais, horrores. Nesse dia tinha centrifugoide desse tamanho, inchado, chorando. Cheguei no centro, chorei de novo, porque sabe aquela coisa assim, que pessoa que eu sou? Eu não posso ser assim. Minha consciência doeu, porque eu falei assim, eu tento vibrar no positivo, chegar lá, fazer meu trabalho bonito, né, ajudar os irmãos na mesa espiritual, fazer a psicofonia, mas olha aqui atrás, o que eu estou querendo esconder? Eu apaguei a luz, eu não acendi a luz, eu me escondi do homem, e o homem me viu no escuro. Eu estava atrás do muro aqui, ó. Ele passou aqui e falou, moça, como que esse homem me vê? Então, só mostra o que Deus está vendo o tempo todo. A espiritualidade, ela está olhando o tempo todo. Não adianta a gente esconder. Pode ser no banheiro, pode ser dentro de casa, sabe? Não adianta.
Então, por isso que eu falo essa questão de energia. Não é para mostrar para o outro, é para a gente. Para a gente melhorar o nosso lar dentro, para a gente melhorar nós mesmos, viver melhor, viver com mais felicidade. Quando a gente aprende a transmutar essa energia, a gente aprende a ser mais feliz, até sozinho. Eu sou uma pessoa sozinha, estou tão infeliz. Não, você está com saúde, se levantou bem, você tem uma casa, você tem um teto, seja feliz, porque você não é feliz. Tem gente que é pior que a gente. Eu comecei sempre a pensar por esse lado. Toda vez que acontece uma coisa, eu falo, peraí, eu estou reclamando por quê? Porque eu aprendi que Deus não vai dar tudo de bandeja pra gente. Jesus, eu queria tanto um emprego, amanhã eu tô lá empregada. Não. Ele vai, às vezes, me apresentar, fazer eu conhecer uma pessoa do nada, que aquela pessoa conhece uma outra pessoa, que vai falar assim, olha, eu tô precisando de uma pessoa em tal lugar, e eu vou lá, e começo a trabalhar. Não era o que eu queria, mas era onde eu vou chegar. Então, tudo é questão de energia, é o que você vibra. Se você pedir um emprego para Deus, eu quero um emprego, Deus não sei o quê, me dá um emprego. Aí não veio emprego, tá vendo? Não adiantou nada. Fui rezar, fiquei orando lá, o que adiantou? Não adiantou nada, não consegui o que eu queria. Mas o tempo da espiritualidade é diferente do nosso. E eu aprendi muito isso. Eu orava por coisas que eu queria na hora, e eu não tinha. Né? E eu aprendi a ter. Quando eu perdi meu irmão, vão fazer 2 anos agora, eu vi todo o desencarne do meu irmão. Eu costumo dizer que foi o pior dia da minha vida e o dia que eu entendi a espiritualidade. Vou fazer 2 anos. Meu irmão teve pneumonia e ficou 21 dias internado. Eu nunca fui de orar, rezar a Bíblia, sendo bem honesta para vocês. Sempre fiz a minha oração ali de noite, mas nunca fui de pegar a Bíblia e orar. Quando eu chegava no hospital todo dia, eu tentava ficar bem energeticamente. Não, eu tenho que estar bem de energia, porque eu tenho que passar energia boa para ele. Eu dava passe nele todo dia ali. Eu alegrava todo mundo que estava no corredor do hospital, mesmo estando com o meu coração destruído, porque eu tenho que entrar bem. E no dia que ele desencarnou, eu acordei de noite, eu fui ao hospital, eu vi a minha mãe lá, conversei com ele, falei, pode ir com ela, eu sei que eu não devo fazer isso, porque a gente quer a pessoa ali. E eu vi ele sofrendo. Vim para casa nesse dia, quando chegou em casa, tomei calmante, acordei 3 horas da manhã. Aí eu acordei assim, dentro de uma sala de hospital. Uma médica entrava, fazia com 2 enfermeiros, eu via certinho, um enfermeiro gordinho, um enfermeiro mais moreno, fazia massagem para respirar nele, ele não voltava, ela falava assim, 3 e 3. Puxava o lençol e saía. Eu acordei, eu gritava, eu ligava para o hospital, né, 5 minutos, ligava para o hospital, 5 minutos, não aconteceu, ela falou, moça, não aconteceu, eu que ligo, aconteceu. Quando desliguei o telefone, ela me ligou, eu falei, já sei o que aconteceu. Cheguei no hospital, a moça falou, antes da senhora conversar comigo, posso falar? Aconteceu isso. Ela falou, exatamente, como assim? Olha, ela falou, eu sou médica. A gente não deve acreditar muito na espiritualidade, a gente acredita na ciência. Mas eu não tenho como acreditar o que você me disse. Ela falou, foi exatamente o que aconteceu. Eu falei, foi às 3 e 3, o óbito do meu irmão às 3 e 3. Certinho, eu vi o relógio assim. Eu me revoltei com a espiritualidade, né? Eu não queria ir para o centro, eu me afastei dos trabalhos. Eu falei, não, Deus não está do meu lado. Que espiritualidade é essa que faz eu ver uma coisa dessa? Que me mostra tudo isso, a pessoa que eu mais amo na minha vida. Eu não quero essa espiritualidade para mim. Eu me revoltava. Meu mentor se afastou porque quando a gente está numa vibração muito negativa, eles se afastam. Só que não é para deixar-nos a sós, porque eles abandonou a gente. É porque a gente precisa desse tempo. E eles não podem interferir, é o livre-arbítrio. E eu brigava, cadê você? E ninguém falava comigo. Aí um dia, chorando muito, eu falei assim, estou sozinha. Eu não tenho mais ninguém. Eu não tenho mais minha espiritualidade, que é minha amiga, que está do meu lado o tempo todo, que me auxilia. Não tenho meu irmão, que era meu irmão, era minha mãe, era tudo para mim. Eu não tenho mais ninguém. O que eu tenho? Aí eu lembro que eu fui fazer uma meditação. Aí veio um irmãozinho, um senhorzinho, eu faço trabalho de terapia holística, trabalho com acupuntura, auricultura. Tem um mentorzinho, que é um senhorzinho bem baixinho, que ele trabalha comigo. Esse senhorzinho veio, ele se aproximou. Ele só vem geralmente quando eu estou trabalhando nos trabalhos de acupuntura, né? E ele falou assim, cuida do seu coração. Aí eu olhei para ele assim, já olhei de cara feia, né? Já ia xingar ele. Não estou passando por isso, está mandando cuidar do meu coração. Aí eu olhei assim para ele e falou assim, o seu coração está doente.
Cuida do seu coração, põe a mão assim, ó, e cuida dele. Aí eu olhei pra ele, comecei a chorar. Eu entendi que realmente eu estava doente, meu coração estava doente. Quando eu aceitei a dor, porque assim, a gente também tem que aceitar. Não adianta eu querer vibrar positivo, sendo que eu não estou positivo. Eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que mudar essa energia. Né? Não adianta você querer falar, eu estou positivo se você não está. O seu coração está como? Eu entendi que o que a espiritualidade fez? Se ela não tivesse me mostrado ali, hoje em dia eu não estaria aqui. Porque o meu desespero ia ser tão grande que eu ia fazer uma besteira. Porque assim, na minha cabeça era assim, acabou, fim. Não tem mais vida nem pra mim. Porque a pessoa que eu mais amava no mundo se foi. O que eu vou ficar fazendo aqui sozinha? Pra quê? Vou continuar por quê? E eles me deixaram só. Mas não porque eles quiseram me deixar só, porque eu precisava estar só, pra me curar. Porque a cura, nem sempre a espiritualidade vai vir e falar assim, toma meu irmão aqui ó, de bandeja. Como a gente está aqui, a gente tem carne, a gente vive num corpo de carne. Então a gente tem que aprender a lidar com esse mundo, a gente tem que aprender a lidar com as partidas, com as percas. A gente sempre vai sentir saudade. A saudade é eterna, mas a gente tem que aprender a vibrar como por eles? Uma oração. É igual o Chico fala, né? Eu estava falando esses dias. Emmanuel Peg fala assim, que um dia um rapaz perguntou para ele numa palestra. Emmanuel, não se pode chorar pelo ente que se foi? Porque todo mundo fala para mim que eu não posso chorar. Que eu estou fazendo mal, que eu não posso chorar. Ele falou, irmão, você pode chorar, você não pode vibrar. Que é o quê? A energia que você vai mandar para o seu irmão. Você pode chorar. Todo mundo que se foi, a gente chora, a gente sente saudade. A gente sente saudade, a gente quer as pessoas do lado da gente, a gente tem coração, a gente quer abraçar, a gente quer beijar, a gente quer que nunca se vá. Um dia eles se vão. E a gente não vai chorar? Eu posso sim lembrar e chorar, porque eu sou uma pessoa de carne e osso. Mas quando eu chorar de saudade, porque a gente chora de saudade, não, eu tenho que lembrar o quê? Ele teve que partir. Como eu vou também um dia, como nós vamos, todos vamos nos encontrar, eu tenho que aceitar. É difícil aceitar. A aceitação é a coisa mais difícil do mundo. Só que eu tenho que respeitar. É o tempo dele, eu vou orar por ele, eu vou pedir para ele que ele fique bem. E um dia, eu espero, eu já fui em várias casas, nunca fiquei triste por não ter recebido uma psicografia, nada disso. Mas me marcava muito, sabe? Eu falava, poxa, que a gente vai sempre esperando, né? A gente vai com aquela coisinha, será que é minha vez? E eu ficava feliz pelas pessoas que conseguiam. E eu saía muito feliz pelas pessoas que conseguiam, sabe? Eu falava, nossa, que felicidade, a pessoa conseguiu. A felicidade do outro me transbordava de felicidade também. E isso foi me ajudando a melhorar a minha tristeza. Então, assim, ao tentar me encontrar, eu encontrei a felicidade de ver a felicidade nos outros também. Porque eu chegava lá, eu vi uma senhora que tinha 6 filhos, pequenos, e o marido tinha morrido no assalto, eu recebi uma psicografia do pai, falou assim, olha filho, não dá trabalho para sua mãe, porque eu daqui tô olhando por vocês. E a mulher chorar muito, falou, cara, ela tem 6 pequenas almas ali que ela vai ter que coordenar ao longo da vida. Então, assim, não é que a minha dor é menos, mas é uma dor também muito forte. Só que eu ficava feliz de ver que eles estavam sendo amparados, dela abraçar os filhos, sair feliz, sabe? Ah, mas o marido dela se foi com 1 mês. Vão fazer 2 anos. Não tem hora. É permissão. Eles vão aprender, né? Eles vão se tratar, eles vão estudar como nós aqui, e a vida continua lá do mesmo jeito. Então, assim, eu comecei a entender mais isso. E a mudança de energia está em tudo isso. Você se alegrar com o sorriso do outro. Sabe? Não, eu vou aqui hoje, poxa, não veio nenhum irmão falar comigo, eu vou sair revoltada, eu vou sair batendo o pé. Já aconteceu. Se eu falar que não, eu estou mentindo. Já aconteceu, eu saí brava. Uma vez. Todo mundo recebeu e eu não recebi uma cartinha, nada. Primeira vez. Saí brava, não falei com ninguém. E todo mundo percebeu, e eu depois fiquei com vergonha. Aí meu mentor veio, puxou meu olho e falou, por que você tá brava? Você é melhor que quem? Ele falou pra mim. Todos vocês são iguais. A única diferença é que um é mais gordinho, outro é mais magro, um é baixo, vocês são todos iguais perante a Deus. A única coisa que diferencia a gente é a nossa energia. Você pode estar vibrando uma energia mais triste, você pode estar vibrando uma energia de esperança, você pode estar vibrando uma energia de paz. Então, assim, a única coisa que diferencia a gente são a energia. A gente pode, se a gente tivesse
na terceira, na quinta dimensão, na quarta dimensão, a gente pudesse nos ver agora, e a gente visse a Terra, é um planeta cheio de pontinhos de luz que somos nós. Tem uns que está vibrando mais forte, tem uns que está vibrando menos. Somos todos pontos de luz. Tanto que quando a gente percebe, quando a gente trabalha o campo áurico, a nossa áurea, a gente está com uma áurea mais densa. Tem médios que já leem o campo áurico. Eu sou uma pessoa assim, eu tenho a psicofonia, tentei a psicografia também. Mas eu escrevi até na mesa do centro, eu falei, melhor não, senão vai mais dar mais, o povo vai me expulsar daqui. Até nas mesas eu escrevi, eu falei, não é comigo não. E eu achava que tinha que ficar com o olho fechado, que o Chico fechava o olho, né? Aí depois que o povo falou, não precisa fechar o olho não, é só escrever. Eu falei, é melhor falar. Então deixa eu falar, porque eu fazia uma bagunça. Porque a gente vai descobrindo os dons da gente, né? Eu já sou mais psicofonia e eu vejo muito campo áurico. Então às vezes eu olho para uma pessoa, eu falo, tá tudo certo. Eu nem me aproximo. Por quê? Porque eu não gosto daquela pessoa, não. Porque eu sei que ela não quer isso agora. O campo áurico dela mostra que ela tá uma pessoa triste, que ela tá, não amargurada, mas ela esperava outras coisas da vida. E aí quando a gente aprende a ler o campo áurico, que é a energia áurica, você já deixa ela ali um pouquinho, ter um momento dela, depois eu vou lá, vou ter um momento certo de conversar. Tem pessoas que eu olho, parece um arco-íris. Brilha, e é verde, eu falo, nossa, a pessoa tá tão feliz assim, eu olho assim e falo, nossa, principalmente quando eu tô na mesa mediúnica, eu olho e falo, nossa, o irmão tá bem hoje, que bom. Mas tem gente que você vê que já chega triste. E aí, os irmãos que se aproximam, você vê que são aqueles irmãos mais tristes, mais melancólicos, que precisam de mais necessidade, estão mais chorosos, né? Então a gente começa a entender isso. Então assim, é muito interessante, gente, quando a gente começa a aprender isso. E da autocura, tentem fazer. Quando vocês estiverem num momento assim, de alguma dor que vocês têm crônica, não vou falar assim, eu vou pôr a mão e vou sair de lá curado. Não. Mas trabalhem a mente ela é muito potente. Né? A mente é o nosso campo energético, onde fica a nossa glândula pineal, é a nossa conexão com o divino. Então assim, trabalhe muito a mente, pense positivo, sabe? Fala assim, não, eu vou fazer uma oração aqui, ó. Coloca a mão no seu chakra cardíaco, fala, eu vou mentalizar o rosto de Cristo, vou fazer uma oração, vou conversar com ele é melhor que ninguém para entender a minha dor. Né? É melhor que ninguém para entender a minha dor. Então assim, vou conversar com ele, trabalhe a respiração de vocês, e naquele momento ali, coloquem as mãos, sabe? Dê um passe, dê um autopasse. Nós podemos dar o autopasse. É permitido. Do mesmo jeito que você dá um passe no irmão, você pode se dar um autopasse. É a imposição das mãos, como a gente faz no reiki, né? Nós fazemos isso. Nós trabalhamos com o autopasse. A gente trabalha com autopasse à distância. Com passe à distância. Então, assim, é energia. Mas eu tô aqui, eu acesso uma pessoa ali, sim. Eu colocar meu pensamento nele, colocar minhas orações nele, pedir aos meus mentores, aos espíritos de luz que cheguem até ele, é uma ponte que não vê caminho. Não vê estado, não vê nada. Você consegue chegar até aquela pessoa. A gente não vê cirurgias espirituais, hoje em dia, que as pessoas falam, tal hora, né, você fica ali conectado, que a gente vai ter uma cirurgia espiritual. Tem muita gente que melhora, porque é você crer. Não é da boca para fora. Quando você crê, você libera aquela energia crística, que é aquela energia que é a comunhão com o divino. Se eu estou em comunhão com o divino, eu posso tudo. Eu posso, sabe, trabalhar na mente, eu posso colocar a mão aqui no meu coração, me autocurar, eu posso limpar toda aquela energia negativa que tem em mim, eu consigo. Porque eu estou com ele. Se Deus não puder comigo e eu com ele, quem vai poder? Ninguém mais. Então, vamos trabalhar muito isso, sabe? Assim, nos nossos momentos difíceis, às vezes a gente não tem alguém com quem conversar. Não tem uma pessoa ali do lado que a gente pode desabafar, conversar. Mas a gente tem ele. A gente tem a espiritualidade, a gente tem nossos irmãos que estão aqui do lado. A gente nunca está só. Eu, até os momentos que eu achava que eu estava só, eu não estava só. Só estavam ali, aguardando o momento certo para estarem comigo novamente. Mas eles viam tudo o que estava acontecendo. É igual eu falo do sonâmbulo. Uma vez eu estava no centro e falei assim, por que o sonâmbulo não morre dormindo? Aí todo mundo riu. Eu falei, mas já perceberam, gente, que o sonâmbulo às vezes abre porta, sai pra rua. Se o homem for atropelado? Eu falei, e acontece isso aí, a gente tem que fechar a porta, fechar a janela, né, por causa do sonambulismo. Aí eu falei, eram umas perguntas bobas, mas no fundo eu tinha certeza. Eu falei, o que liga? Porque assim, eu tô sonâmbula, eu posso atravessar a rua, o carro vir me pegar. Se eu abrir a porta e tiver um buraco lá, eu cair e bater a cabeça. E por que não acontece isso? As pessoas andam como se tivessem acordado, certinhas mesmo, assim. Aí você fala, porque eu sou mentor do seu lado.
Seu mentor não vai permitir que isso aconteça com você, quando você está ali desacoplado do corpo no seu processo ali. Ele está ali do seu lado, ele está vendo. Se vier um carro ali, não queria falar, ops, peraí que ela vai passar aqui. Mas ele vai te dar aquela calmaria para você parar. Então a gente nunca está sozinho. Quando a gente dorme, que a gente desacopla do corpo físico, a gente não está sozinho. Que a gente faz cada viagem, que às vezes a gente lembra, às vezes a gente não lembra. Quando você está sonâmbulo, você também não está sozinho. Quando você está aqui, você não está sozinho. Então a gente nunca está só. Nós que temos a mania de achar que a solitude é solidão. E a gente tem que aprender isso, né? Ah, eu sou uma pessoa sozinha, eu quero ficar sozinha. Não, você tem solitude, você às vezes gosta de ficar só. Às vezes você sente necessidade do seu momento de solidão. E a solidão nem sempre é um problema. Ela é um problema quando ela te deixa mal. Mas quando você se afasta para você colocar os seus pensamentos em ordem, falar, deixa eu entender o que está acontecendo ao meu redor, porque a gente precisa desse momento de solitude, de parar, analisar, falar, peraí, estou fazendo certo? Era isso mesmo que eu tinha que fazer? O meu propósito é esse? Não, não é. Então eu vou voltar, porque nessa vida a gente ainda pode voltar. Vou dar meia volta aqui e mudar. Né? Quando a gente desencarna, a gente vai ter que reencarnar novamente, esperar nosso processo reencarnatório, né? E vamos de novo tentar mudar mais um pouquinho aí. Mas nessa vida a gente ainda tem como voltar. Atrás de muitas coisas. Atrás de pedir um perdão. Eu era uma pessoa que jamais ia pedir perdão para alguém. Hoje em dia eu falo, ai moço, você me perdoa, desculpa, por favor, pelo amor de Deus, não era a minha intenção. Hoje eu peço perdão por tudo. Porque eu prefiro ser perdoada do que guardar aquela energia ruim dentro de mim que me deixa mal, que me torna uma pessoa arrogante, que me torna uma pessoa prepotente, sabe? Isso já não cabe mais a mim hoje. Hoje em dia eu prefiro, não que eu vou ser a melhor pessoa do mundo, eu vou estar bem com todo mundo, mil maravilhas, não. Mas eu prefiro paz do que ter razão. Prefiro seguir. Se eu ver uma pessoa, às vezes eu estou na rua, os mendigos me veem e falam, oi moço, tudo bem? Eu prefiro que as pessoas me vejam com carinho do que, nossa, não chega para aquela arrogante, nossa, ninguém pode falar com ela, que ela... Não, porque é plantio, né? É plantio e nessa vida a gente veio para plantar o quê? Se não é melhorar. Essa reencarnação a gente veio para tentar melhorar, como a gente vê em outros, a gente não sabe se essa vai ser a última, quantas a gente ainda vai ter. Mas a minha família me irrita. Mas você lá atrás assinou que eles iam vir com você. Nada é por acaso. Meu marido tem hora que tem vontade de pegar ele pelo pescoço. Mas lá atrás você assinou que ele ia vir com você nessa vida. Então, gente, é igual eu falo, é aceitar, trabalhar, né? Nessa vida que a gente tem muito para mudar nossa energia, para viver em paz, em harmonia, em sintonia com todos os irmãos, todos, de todo lugar, de toda ocasião, e seguir da melhor forma que a gente conseguir seguir, porque hoje em dia as coisas estão muito difíceis, a gente são grandes provas e expiações assim terríveis, e não vai mudar muita coisa. Vai melhorar, não vai mudar muita coisa, porque as pessoas elas estão muito descrentes das coisas. As pessoas elas procuram muito uma religião para se esconder. Eu vou virar isso, aquilo, outro, porque todo mundo vai me ver como santo, né? E não é. Você pode ficar todo dia ali, independente da religião que for. Mas se você não trabalhar o seu eu, a sua energia ali, o lugar que você chegar as pessoas não vão te suportar, porque você é uma pessoa de energia densa. Então, vamos trabalhar nossa energia, vamos tentar sorrir mais, vamos tentar viver mais em paz, vamos aceitar aquilo que a gente não aceita, vamos trabalhar mais essa aceitação, né? Vamos trabalhar mais o hoje, porque amanhã a gente não sabe. Às vezes a gente faz plano daqui 20 dias, eu não posso... Amanhã eu posso sair aqui e falar, desencarnou, ela estava ali falando com a gente. Se tiver no meu plano encarnatório, a gente não sabe. Então por que levar tantas mágoas? Para que ser uma pessoa pesada energeticamente? Adoecer a nossa casa, adoecer ao redor, sendo que a gente pode ser mais leve. E viver o tempo que nos resta nessa terra, né, de provas e expiações mais leve. Vivendo em paz. Isso não vai pra gente ser bobo ou besta. Mas eu vou ser bobo. Não, você vai ser feliz. Você vai ter paz. E conforme a gente vibra diferente nessas linhas energéticas, a nossa vida também muda. As coisas ficam mais fáceis, as coisas mudam, as pessoas mudam, porque a mudança vem da gente. Eu via muitas pessoas que eram ríspidas, hoje em dia me veem assim. Às vezes eu dou um bom dia, a pessoa fala, bom dia. Tipo,
Bom dia, bom dia. Gente, é só um bom dia. Mas as pessoas não estão acostumadas mais com bom dia. Você vê, você passa na rua e dá um bom dia para uma pessoa desconhecida, bom dia, moça. Ela demora meia hora para te responder, não é porque ela é mal educada, porque ela não está acostumada. Porque a gente vive num mundo que todo mundo passa, nem fala um oi, não olha na sua cara, mal te cumprimenta. Independente se te conheceu ou não, um bom dia é o quê? É um bom dia. Não é nada demais, independente se eu te conhecer ou não, é uma coisa educada. Você passar por mim na rua e falar, bom dia, moça, tudo bem? Bom dia, moça. É uma coisa que a gente devia ser obrigatório, você passar pelos outros e falar um bom dia na rua. Mas a gente não fala. Porque a gente vive num mundo tão inconsciente, a gente só pensa em correr, em fazer acontecer. Eu não conheço, não vou dar bom dia para esse homem, não. Por que eu vou falar com ele? E não é assim. Né? A gente tem que criar hábitos mais puros, hábitos de energias melhores. Porque ao nosso redor também a gente vai mudar as pessoas ao nosso redor. Porque a gente é exemplo, né? Ah, mas eu sou exemplo para quem? Para uma pessoa que está querendo mudar, que esteja ao seu lado. Uma pessoa que às vezes tem algum tipo de angústia, um irmão que esteja ali de revolta perto dela. Se ela te ver diferente, ela fala, ela também era assim, ela mudou, porque eu também não posso ficar assim, ela está tão bem. Então a gente se torna exemplo para as pessoas. Né? Não dizem que a gente é a soma das 5 pessoas que a gente mais anda ao nosso redor? Então a gente tira por aí. Né? Então, é isso, gente. Vocês têm alguma pergunta? Esse silêncio que para pelo ar. Tá, rapaz, não tá? A gente ainda tem um tempinho? Queria fazer uma meditação. Vocês topam? Uma meditação pra gente com os nossos mentores? Isso. Eu tenho uma meditação bem bacana que eu gosto de fazer pra gente poder terminar. Se puder baixar um pouquinho a luz, eu agradeço. Então eu vou encerrar aqui. Tá bom, eu agradeço. Uma boa noite. Um prazer estar aqui de volta. Espero estar aqui mais vezes, porque essa casa é uma casa de muita paz, de muita vez que eu me sinto muito em casa estando aqui. Gratidão, viu?